Olá pessoal do terceiro ano, espero que estejam todos bem, saudade de vocês, espero que em breve a gente possa estar aí presencialmente tendo as nossas aulinhas de história. Nessa aula nós vamos falar sobre a Primeira República no Brasil, que começa em 1889 com a proclamação da República e termina em 1930 quando Getúlio Vargas, num golpe civil-militar, tira o poder do candidato eleito Júlio Prestes e ele se torna um ditador aí por 15 anos na era Vargas, que nós vamos ver mais para frente. A Primeira República vai ser caracterizada, vai ser um período muito importante da nossa história e não tem como em um vídeo eu explicar tudo para vocês. Então eu vou estar dividindo em vários vídeos. Esse primeiro vídeo vai tratar basicamente de política, alguns mecanismos políticos da época bem marcantes e que caem bastante no vestibular e no Enem. Então, para entender a Primeira República, a primeira coisa que eu tenho que entender é o coronelismo, a figura do coronel. Quem é o coronel? O coronel nós estudamos no ano passado. O regente Feijó, Padre Feijó, quando ele assume o poder no período de menoridade de Dom Pedro II, então relembrando, Dom Pedro I sai, abandona o trono, vai ser rei de Portugal e deixa seu filho de 5 anos. Aí nós vamos ter 3 regentes, essas 3 regências não dão certo, então elas vão ser substituídas por uma regência, a regência de Padre Feijó. E Padre Feijó, entre várias coisas, vai criar a Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? Uma tentativa de se criar uma polícia no Brasil. O Brasil não tinha polícia, o Brasil tinha um exército, mas o exército é treinado para guerra, não para lidar com a população. Então, para lidar com a população, eu vou criar a Guarda Nacional. Só que é uma guarda que o dinheiro não compensa, Então ninguém quer fazer parte da Guarda Nacional. A única pessoa que se interessa é o líder local, o líder econômico, aquele que não precisa de dinheiro. Então vai ser o fazendeiro de cana-de-açúcar, o fazendeiro de café, o fazendeiro de charque, o fazendeiro de cacau, de boi e alguns até comerciantes em alguns lugares e até padres, como o Padre Cícero lá no Nordeste. Então vai ter a figura do coronel, que é o cara que manda ali na polícia. E aí o tempo passa, a gente chega na República, essa Guarda Nacional já é substituída, embora alguns ainda tenham o título de general, de coronel, e aí por isso o coronelismo. Os fazendeiros vão ser chamados de coronéis, são os líderes políticos, é o líder local. Então guardem bem, o poder desse coronel é local, ele manda na sua cidade, ele não tem um poder nacional, nem mesmo estadual. O poder dele é local, mas esse poder vai ser determinante em nível estadual e nível também nacional. Então o que esse coronel vai fazer? Ele vai fazer uma política de alianças. Ele vai se aliar ao governo estadual, ao presidente do estado. Na época o governador tinha esse título de presidente, não era governador ainda. Então como que se dá essa aliança? O coronel garante o voto, Então a minha cidade, aqui o meu curral eleitoral, o voto é todo seu, governador, presidente do estado. Em troca você vai mandar uma verba a mais aqui para o meu município e eu vou aumentar o meu poder porque eu vou ter verba para poder fazer obras e também para pegar um pouquinho para mim, afinal eu sou um político brasileiro. Então a gente vai ter essa troca de favores entre o presidente do estado e o coronel. O coronel garante o voto, o presidente do estado garante a verba. Para isso o coronel vai utilizar de um outro mecanismo bem importante, que é o voto do cabresto. O que é o voto do cabresto? É a obrigatoriedade da pessoa ali daquela região votar no coronel. Então, se você for na urna e não votar no coronel, você pode sofrer consequências, você pode apanhar, você pode perder o emprego, em alguns casos até perder a sua vida. E por que o coronel fica sabendo do seu voto? Porque o voto era aberto. A Constituição não determinava que o voto obrigatoriamente tinha que ser fechado. Então o cara chegava ali na salinha de votação e tinha que falar em voz alta em quem ele ia votar.
E o mesário não era de uma justiça eleitoral como é hoje. Não existia justiça eleitoral no Brasil. Quem comandava a eleição era o prefeito, era o executivo. E o prefeito, logicamente, era alguém colocado no poder pelo coronel. Então o coronel controlava a eleição. Então toda aquela cidadezinha, todo aquele curral, votava em quem o coronel mandava. Incluindo aí pessoas que já morreram, voto fantasma, para aumentar o poder político do coronel, aumentar esse poder de barganha com o governador do estado. Mas cabe aqui ressaltar que a violência não era marcante, não era o principal, né? A maior parte das pessoas votavam no coronel por achar que o coronel tinha mais sabedoria do que elas, né? Esse também é uma parte do poder do coronel. Eu tenho poder, eu nego a educação, eu nego a informação para essas pessoas da minha região, essas pessoas se informam através de mim, então eu me torno a figura importante. Então, ao me tornar a figura importante, eu sou escutado, eu sou ouvido e eu sou respeitado. Em troca, eu dou pequenos favores, né? É o pão e circo. Eu pago uma conta, eu dou um remédio, eu troco o gás, eu pago um serviço médico. Então eu estou sempre sendo o salvador dessas pessoas, que em troca votam em quem eu mando. E aí o governador do estado, o presidente do estado, vai se aproveitar desses votos para poder se eleger. Do estado para o país, a gente passa para a política dos governadores, né? Outra coisa importante aí na nossa matéria. Como que funciona? Eu, governador da Bahia, e a Bahia aqui eu coloco só como um exemplo, pode ser qualquer outro estado do Brasil, lembrando que o coronelismo ele é presente em todos os estados, embora em alguns eles sejam muito mais fortes, principalmente no Nordeste, né? A região Sul, região Sudeste, embora tenha o coronelismo, esse coronelismo é mais ligado ao Partido Republicano, né? Eles são mais, o poder do coronel é menor, embora ele exista em todos os lugares. Getúlio Vargas era um coronel e foi quem acabou com o coronelismo, era um coronel lá do Rio Grande do Sul. Então, seguindo a política dos governadores. Então eu, governador presidente da Bahia, garanto a eleição de deputados e senadores que vão obedecer o que o presidente quer. Então o presidente está lá no poder, Campos Salles, e eu garanto aqui como governador da Bahia, através do voto do cabresto do coronelismo, que só deputados e senadores que interessem ao presidente sejam eleitos. Como eu garanti isso, vem a troca. E a troca vem através de verbas, através de dinheiro para esses estados, além de não se intrometer em assuntos que o governo estadual consideram importante. Então é mais uma vez a troca de favor entre o governador e o presidente, sendo garantido lá atrás pelo coronel e seu clientelismo, aquela rede de pessoas que garantem o voto para o coronel. Mais um mecanismo importante para a gente entender essa questão política era a Comissão de Verificação de Poderes. Era um órgão dos mais absurdos já existentes no Brasil. O que era isso? O que era essa Comissão de Verificação de Poderes? O governador, o presidente eleito, ele diplomava os deputados e senadores. Então o senador era eleito, chegava lá, fazia-se a verificação de poderes e ele era diplomado. Está aqui, você vai governar por 3 anos. Lembrando que na República Velha eram 3 anos de poder do deputado, e não 4 como hoje. E aqueles que não interessavam ao presidente simplesmente não eram diplomados, eram degolados, eram impedidos de governar. Para ter uma ideia, em 1930, na eleição de 1930, todos os deputados de Minas Gerais foram proibidos de assumir, nenhum deputado assumiu. Então, para ter ideia de como que era a relação de poder. Então eu já garanto a maioria através do voto do cabresto. E mesmo aquelas discordâncias, aquela oposição mínima era proibida. Então no Brasil não havia oposição, era tudo situação. Então o presidente, os deputados, governadores, prefeitos, todos alinhados
com a mesma ideia. E o último mecanismo que a gente vai estudar na aula de hoje, a política do café com leite, que nós já estudamos lá no 9º ano, mas agora já se passaram 3 anos e algumas coisas já mudaram. Então, quando a gente estudou no 9º ano, a política do café com leite, São Paulo e Minas revezando no poder. Só que estudos atuais já contestam um pouco essa política, porque ela minimiza muito o papel das outras oligarquias estaduais. Então nós vamos ter sim São Paulo e Minas muito mais fortes, São Paulo o café e Minas, embora tá o leite ali, também é o café. Minas é o segundo maior produtor de café do Brasil. Então as oligarquias cafeeiras dominando a política no Brasil, mas nós também temos outras 4 importantes: Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, que em alguns governos chegam até a ganhar, como em Hermes da Fonseca, do Rio Grande do Sul. Então essa ideia de São Paulo e Minas somente no poder já não é mais aceita agora. A gente tem mais 4 oligarquias. E também temos o Exército, um papel importante. O Exército vai fazer um presidente nessa época, que é o próprio Hermes da Fonseca, e o Poder Executivo, que vai garantir que as outras oligarquias, os outros estados da nação, não tenham poder político. Então a gente tem aí todos os mecanismos que fazem com que o Brasil, na realidade, não seja uma república, não seja uma democracia, né? Porque a democracia é garantida pelo voto da maioria. E para o brasileiro o voto não valia nada ou quase nada, porque era um jogo sempre de cartas marcadas. Próxima aula a gente vai entrar na política de valorização do café, vamos falar sobre a borracha na Amazônia, vamos falar sobre a industrialização e sobre as revoltas que aconteceram durante a República Velha no Brasil. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, vocês podem me mandar, que eu farei um outro vídeo para tirar as dúvidas. Tá bom, pessoal? Abraço!